E os ucranianos realizaram um ataque em Belgorod, na Rússia. Belgorod, que fica na fronteira entre Ucrânia e Rússia, muito próximo ali da região de Kharkiv, e é o que chamou muito a atenção agora no início da tarde, esse ataque com míssil, né, ao que tudo indica, né, a própria agência TASS e também alguns perfis ucranianos de Telegram e também outras agências internacionais dizendo sobre esse ataque. Esse ataque ele atingiu uma área civil, olha só, uma área civil, e por incrível que pareça, já são mais de 18 mortos, né? O número inicial era no total de 15, e agora nesse horário aqui subiu para 18 mortos, e há uma perspectiva que esse número vá um pouco mais, aumente esses números. É um dado interessante que ficou cerca de 45 feridos também nesse ataque. Um outro ponto que a gente pode destacar sobre esse ataque ucraniano é que, de certa forma, houve uma mudança com relação a alguns ataques que a Ucrânia tinha realizado. E mudou por quê, pessoal? Mudou porque os ataques que a Ucrânia realizava em solo russo eram ataques com drones, a grande maioria com drones, né? Não tinha assim um grande ataque com mísseis, né? E ao que tudo indica, segundo as fontes abertas, é que os ucranianos realizaram um ataque com míssil. Algumas imagens eu vou estar deixando no nosso grupo do Telegram, outras imagens também estão publicadas no nosso Instagram. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora também, deixa o like, né? Eu vou pedir para deixar o like, que é importante para o nosso canal, e siga o nosso Instagram, @anti.terrorismo, que alguns vídeos estão lá, beleza? Mas o nosso Telegram tem outros vídeos e outras informações que não dá pra gente publicar na plataforma do Instagram por causa das políticas de publicação e coisa e tal. Bom, com relação a esse ataque ucraniano, ele é em resposta a um outro ataque que a Rússia realizou na data de ontem em várias cidades, né? Anteontem, né? Em várias cidades ucranianas, Lviv principalmente. Olha só, fazia tempo que Lviv não era atacada e foi atacada anteontem com mísseis de cruzeiro. A Rússia, ela disparou dezenas de mísseis de cruzeiro, drones e até, segundo informações, alguns mísseis hipersônicos, né? Fazia bastante tempo que os russos não realizavam um ataque em grande escala que nem realizou. Também houveram vários mortos, né? Lviv, Kharkiv, teve ataque também em Kyiv, teve ataque em Kherson, teve ataque em várias cidades ucranianas. E isso daí, pessoal, foi também em resposta ao grande ataque ucraniano que aconteceu na cidade de Feodosia, né? A gente tem até um vídeo do nosso canal, um vídeo muito bacana, muito bem, que foi bastante assistido, foi o vídeo da relação aos ucranianos terem atacado uma embarcação militar russa em Feodosia, na Crimeia. E realmente a embarcação ela ficou totalmente destruída, né? Era uma embarcação de transportes militares, e também fontes dizendo que era uma embarcação que era utilizada também para transportes de armas e transportes também de drones. Olha só, e realmente essa embarcação ela ficou totalmente inoperante, né? Uma embarcação que ela já não tem mais como operar, porque as imagens que foram veiculadas e que estão veiculadas aí também, e eu vou deixar veiculada nesse vídeo, mostra que realmente ficou só destroços dessa embarcação. E por causa disso, o Vladimir Putin deu uma resposta. A gente vê, né? Cada vez que os ucranianos realizam um ataque, que é um ataque considerado assim, que tenha uma repercussão tanto política como militar, pro lado dos russos eles também realizam uma resposta, né? Uma resposta com drones e também com mísseis, que a gente já viu várias vezes esse ano, desde o início do conflito, né? Tá sendo mais ou menos dessa maneira, né? A gente viu quando a ponte da Crimeia foi atacada, os russos também deram várias respostas. E o que a gente percebe é que os russos atingem áreas civis, as ações são bem indiscriminadas
e agora a gente percebe que esse ataque ucraniano, esse ataque de hoje foi um ataque que foi bem diferente e caiu em áreas civis, matando pessoas, e aí é bem complicada a situação. A situação ela vem se agravando, pessoal. A cada período, né, a cada momento, a situação ela vem se escalonando de maneiras diferentes, né? A gente viu também nesse último ataque que os russos fizeram, um dos mísseis de cruzeiro, pessoal, ele acabou cruzando, né, passou pela fronteira da Polônia, ele avançou cerca de 400 metros ou 500 metros para dentro da Polônia. As baterias antiaéreas não conseguiram interceptar esse míssil. Inclusive teve reunião do presidente Andrzej Duda, toda a cúpula militar da Polônia para verificarem sobre os reais motivos e as circunstâncias que levaram esse míssil invadir o espaço aéreo polonês, né? A gente lembra que num passado muito recente, um míssil acabou, né? Um míssil S-400 acabou caindo na Polônia e matou 2 pessoas. A gente viu que naquela época houve toda uma repercussão se a Polônia ia acionar ou não o artigo 5º da ONU, e também nessas últimas horas houve também a possibilidade de ter acionado esse artigo 5º, mas ao que tudo se indica, isso aí não vai acontecer, até porque imagina, né, se realmente a Polônia acionasse o artigo 5º, nós entraríamos aí num conflito muito maior, de muito maior amplitude, que envolveria diretamente a OTAN e também os Estados Unidos, e por aí vai. Aí nós teríamos aí um conflito de grande escala, né? Isso daí eu acho que eles estão fazendo de tudo para que isso não ocorra. É claro que se houver um ataque de forma deliberada, instalações militares polonesas, instalações, centros de comando e controle, se houver um ataque de forma deliberada aí, sim, eu acredito que acionaria-se o artigo 5º, mas da forma com que aconteceu, até porque os russos, eles já estão alegando que quem que disparou esse míssil aí foi a Ucrânia. Quer dizer, vai ficar aquele joga para um lado e joga para o outro, né? Os ucranianos acusando, os russos também, mas enfim, ainda foi aberto um processo de investigação com relação a isso, que está em andamento, e aí os poloneses vão tomar as suas decisões, né? Pode ser que tome decisões que não sejam decisões militares, né, no sentido de acionar aí o artigo 5º, vamos dizer assim, da Carta da OTAN, mas pode ser que haja aí uma questão um pouco indireta, né? Talvez um patrocínio muito maior com relação à causa ucraniana, a gente não sabe ainda, né? Até porque a causa ucraniana, ela, de certa forma, depois da guerra entre Israel e Hamas, ficou meio que esquecida a Ucrânia. A gente tem que concordar isso aí. Os grandes canais esqueceram literalmente a questão da Ucrânia, né? Muitos canais, e até a divulgação, né? A gente percebeu que a divulgação do que vem acontecendo na Ucrânia realmente diminuiu muito, né? Diminuiu bastante, e isso daí até de certa forma meio que potencializou a questão do envio de mais verbas por parte dos Estados Unidos, né? A gente está acompanhando que os Estados Unidos vai mandar aí seus quase 300 milhões de dólares para a Ucrânia, mas isso daí não é o suficiente, né? 300 milhões de dólares, para quem está acompanhando o canal aí, o perfil há bastante tempo, pessoal, deixa o like, por favor, o like ajuda bastante no YouTube. E para quem está acompanhando bastante, sabe que isso aí é praticamente nada. É muito pouco para uma guerra de alta intensidade, né? Uma guerra que ela segue aí com, de certa forma, alguns avanços dos ucranianos, e agora uma estagnação e um certo avanço dos russos em alguns pontos que os ucranianos tinham dominado, né? A gente acompanhou também que o próprio Zelensky foi ontem a Avdiivka, né, que é uma cidade que ela ainda segue uma parte dela pelo domínio dos ucranianos, e uma outra parte dessa região segue
no domínio dos russos. Então as batalhas ali em Avdiivka tá bem complicadas, são bem complicadas, e o Zelensky esteve lá na data de ontem. Então é uma situação que a gente observa da seguinte maneira: se não houver um engajamento maior dos países europeus e um engajamento maior dos Estados Unidos, que é o principal patrocinador desse conflito, a probabilidade dos ucranianos perderem essa guerra é muito grande, viu, pessoal? Não tenham dúvida disso. Se os americanos deixarem de enviar armas e de enviar mais munições para os ucranianos, vai ficar bastante difícil essa situação, né? Muita gente perguntando no privado a respeito dos caças F-16, né? Ao que tudo indica, parece que essas aeronaves no começo agora de 2024, algumas delas vão ser enviadas para a Ucrânia, que no meu ver a gente precisa aguardar, né? Nós precisamos aguardar os desdobramentos desses envios desses caças F-16, como se vão se comportar com relação às respostas que serão dadas frente aos russos, que de certa forma, se a gente for fazer uma análise com relação aos Sukhóis que os ucranianos possuem, que são muito poucos, e com relação ao caça F-16, o F-16 ele tem uma tecnologia muito superior aos Sukhóis ucranianos. Isso aí não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Isso não quer dizer que a Ucrânia vai ganhar a guerra, que a Ucrânia, mas pode ser que um apoio aéreo seria importante. E eu, na minha opinião, acho que demorou demais para essas aeronaves chegarem lá, até porque os tanques Leopard 2 e tantos outros carros de combate que foram enviados para a Ucrânia, a gente viu o que está acontecendo, né? Muitos tanques acabaram ficando sob o domínio dos russos, né? Literalmente, muitos deles foram destruídos nos combates. É uma situação muito complicada dos ucranianos. Sem apoio aéreo, pessoal, é muito difícil você levar uma frente de batalha sem o devido apoio aéreo. Mas a gente precisa aguardar e ver aí qual que serão os próximos desdobramentos, o apoio e tudo mais. Beleza? Pessoal, valeu, deixa o like, se inscreva no canal, quem não está inscrito no canal. Se você ainda falar um pouco do nosso patrocinador, o Instituto Venturo, tá? Instituto Venturo, sobre pós-graduação em Polícia Judiciária Militar. Quem tiver interesse, vou deixar o acesso com o cupom de desconto na descrição desse vídeo, tá? Instituto Venturo, faça sua pós-graduação em PJM lá, beleza? Pessoal, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar o nosso vídeo e principalmente acione o sino, beleza? E vamos continuar aqui informando vocês, tá? Hoje já é dia 30, mas a gente está acompanhando aí, a gente está vendo que os desdobramentos geopolíticos mundiais estão a 1000 por hora, beleza? Um grande abraço a todos. Valeu!